Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos novamente, né, falar de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, né, terceira temporada, sétimo episódio, intitulado O que é Frota Estelar. Gente, vou ter que dar spoilers, como eu sempre faço aqui, tá? Se você ainda não assistiu o episódio, para lá, vai assistir o episódio lá na Paramount Plus, tá? Depois volta aqui para ver a nossa conversa, tá? E o que eu posso falar, gente, em linhas gerais? Ele é um episódio bom. Não é melhor, não é dos melhores, tá? Já teve episódios melhores nessa temporada. O anterior, por exemplo, na minha modesta opinião, foi o melhor de todos até agora. Mas o que acontece? Esse episódio ele é bom, ele tem uma história legal, uma história interessante, tá? Mas ele tem um defeito muito sério, tá? Pelo menos eu acho que é um defeito muito sério. Mas vamos conversar sobre o plot para a gente poder organizar um pouco os nossos pensamentos aqui. Primeiro, o episódio ele tem uma ideia interessante. Ele é meio que... ele leva uma toada de documentário, né? Quem é que vai fazer esse documentário? O irmão do Ortegas, né? Que é um personagem que está aparecendo bem perifericamente, já apareceu perifericamente em alguns episódios aí, tá? E ele começa a fazer um documentário sobre a tripulação da Enterprise, sobre a Frota Estelar, esse negócio todo. Ele vai entrevistando as pessoas, né? Vai entrevistando o capitão, entrevista a Una, entrevista a Uhura, entrevista a irmã dele, né? Vai entrevistar a Laan, né? Entrevista o Spock, vai entrevistando todo mundo, vai na série ali, né? E o que acontece? De repente, no meio da confecção desse documentário, a Enterprise recebe uma missão, tá? Confidencial, né? Classified, né? Toda hora se fala classified, né? E aí o que acontece? Existe um planeta em guerra, tá? Um planeta que está em guerra com uma outra civilização, tá? Esse planeta que já esteve, que está em guerra com outra civilização, já ficou do lado dos Klingons na guerra, inclusive, mas agora está do lado da Federação, um negócio meio esquisito, né? E aí, quando o pessoal da tripulação vai perguntando por que, né, que você precisa, né? Por que a Federação está dando ordens, né, de ajudar essa civilização aí, né? O pai que só fica classified, né? Top secret, você não pode falar, coisa e tal, essa coisa toda, né? E aí, para ajudar essa civilização que está em guerra, né? Existe uma lua oceânica, né? Que tem um ser marinho, né? Como se fosse uma baleia mesmo, lembra até o filme das baleias lá de Jornada nas Estrelas 4, tá? E esse ser marinho, ele vai conseguir sair do oceano dessa lua e vai conseguir ir para o espaço, e ele precisa ser capturado pela Enterprise. A Enterprise vai entregar esse ser, né? Acho que é Jacari ou Jacuri, alguma coisa assim, ou Jacuzzi, sei lá. Alguma coisa assim, tá? Acho que é Jacari o nome dele, tá? Falando sério. E aí o que acontece, né? A Enterprise precisa prender, né? Capturar esse ser vivo, né? Gigantesco, coisa e tal, né? E entregar para essa civilização aí, né? Só que o grande detalhe nessa história toda, né? É que esse ser vivo, né? Ele está recebendo uma espécie de implante neural, alguma coisa assim, tá? Alguma coisa que inibe ele, que deixa ele extremamente violento, extremamente agressivo, né? E quando ele faz isso, ele emite uma radiação que sai destruindo tudo que aparece pela frente, né? O que provoca danos severos em tudo, né? E a Enterprise ela precisa capturar esse bicho, né? E entregar esse bicho para essa espécie alienígena, né? Essa espécie alienígena meio que colocou, né? Esse implante neural, uma coisa do tipo, tá? Para tornar essa espécie extremamente agressiva. O grande detalhe é que essa é uma espécie senciente, né? E a tripulação da Enterprise começa a se questionar muito com relação àquelas ordens, né? Que a Federação está dando para ela, né? E aí vamos ter ali a Uhura, o Spock, né? E, se eu não me engano, a enfermeira Chapel, né? Querendo se comunicar, né, com essa criatura, né? A Uhura, especialista em comunicações, aquele negócio todo, né?
e entender o que está acontecendo, né? Porque aquela criatura está tão agressiva. Eles ainda não sabem do implante, né? Que essa espécie alienígena colocou, né? Nessa criatura, né? E aí eles começam, e aí eles entendem e aí essa criatura fala, não, eu tô com um implante aqui que esses caras colocaram em mim. Isso tá me fazendo sofrer demais, tá me fazendo ficar agressiva demais, né? Eu não tô aguentando mais isso, eu quero me matar, né? Foi um negócio meio que assim mesmo, né? E aí a Enterprise ela vai começar, né, a ajudar essa criatura, né, a se destruir, né? Depois que a Federação sabe de tudo isso, a Federação, não, Enterprise, vai lá, ajuda essa criatura a se matar, ajuda essa criatura a se sacrificar, né? Quer dizer, é um negócio meio estranho, né? Porque o certo seria o quê? Você tentar retirar esse implante, né? E libertar essa criatura, né, dessa espécie alienígena violenta aí que tá querendo usar ela como uma arma de destruição em massa, né? E tentar salvar a vida dela. Mas beleza, a Enterprise vai, né? E ajuda, né, a criatura a se matar. Até porque a impressão que dá é que do jeito que a história foi sendo conduzida, né? Não tinha mais jeito, né? Uma vez colocado esse implante, né? Essa criatura ficaria violenta, né? E ela ficaria violenta de infinito. E a única forma dela deixar de ser violenta e dela sofrer seria a morte certa mesmo, né? E a Enterprise acaba ajudando essa criatura a ir em direção ao Sol e se destruir, né, no final das contas, né? Então a gente vai ter o nosso irmão da Ortegas aí filmando tudo isso, né? E aí o episódio em tudo isso aí é bom, né? É um episódio que optou por não ter um happy end, é um episódio inclusive muito tenso, né? Um episódio bem... como podemos dizer, é uma história que realmente te tira, né, da tua zona de conforto, que deixa você ali bem angustiado. É uma história bem angustiante, né? Isso é uma coisa legal, né? Porque não se optou pelo happy end, né? Você poderia até pensar, um episódio clássico de Jornada nas Estrelas, né? Salvaria a criatura, né? Faria com que a criatura se libertasse de tudo isso, né? Ela terminaria viva, livre, esse negócio todo, teria um final feliz. Mas esse episódio não. Esse episódio, ao ser utilizada como uma arma de guerra, né? A sentença de morte dessa criatura acabou sendo assinada, né? E isso com a cumplicidade da Federação. Aí é que está o grande problema do episódio, né? Essa patota do Kurtzman, né, ela adora fazer episódios, né, em que às vezes ela esculacha a Federação de cima a baixo, tá? E em Discovery, né, ela fazia isso bastante, né? Em Lower Decks você via muitas piadas sendo feitas, né, com essa visão utópica da Federação, né? E aí você vê uma distopia, né, sendo colocada, né, na Federação, né, nessas séries mais novas. A questão da distopia em Jornada nas Estrelas é uma coisa antiga, né? Star Trek começou como uma coisa muito utópica, coisa e tal, com um futuro bem otimista, coisa e tal, né? Mas alguns elementos distópicos foram sendo acrescentados aos poucos. Eu cheguei a escrever um texto sobre isso, ele está até lá na Batata Espacial. Eu acho que é a Jornada nas Estrelas como um reflexo de seu tempo, né? Vocês podem procurar até lá na Batata Espacial esse texto. E aí a gente vai ver, por exemplo, a distopia aparecendo já em Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida, talvez tenha sido o primeiro momento ali em que aparece uma distopia em Jornada nas Estrelas mais sistemática, né? Em Insurrection você vê isso também, né? Você vai ver isso em Deep Space Nine, né? Uma ficção científica bem distópica também, Deep Space Nine, né? E quando o Kurtzman, né, o pessoal da Secret Hideout estava começando a esculachar a Federação e trabalhar a distopia, né, em Star Trek, isso já não era uma novidade. O problema é que a impressão que dá é que eles fazem isso de uma forma, como podemos dizer, para sentar o malho mesmo, para esculachar o mesmo. Eles carregam muito nas tintas dessa distopia, né? Esse que é o grande detalhe, né? Na temporada passada de Strange New Worlds, isso já aconteceu, se não me engano, foi no segundo episódio, aquele episódio que tinha muita linguagem jurídica, coisa e tal, né? Que a Federação praticamente foi pintada como fascista e racista, né? Carregou nas tintas mesmo, né? E depois o que aconteceu? No final do episódio eles começaram a falar de ideal da Federação, daquela Federação utópica, coisa e tal, como se isso, né, anulasse completamente a visão totalmente distópica que a gente tinha visto antes, né? Quer dizer, é um morde-a-sopra, sabe, que não convence ninguém.
um morde a sopra muito esquizofrênico, a meu ver, né? E a gente vê uma repetição disso agora nesse 7º episódio da 3ª temporada, né? Você vê a Federação lá acomodada como espécie alienígena que já tinha brigado contra ela na guerra contra os Klingons, né? E aí tá pegando um animal, entendeu? Senciente, entendeu? Para transformar numa arma de guerra violenta, coisa e tal, esse negócio todo, né? E mesmo que a Federação não soubesse, gente, mas ainda assim você capturar uma espécie para você deixar sobre a tutela de outra, né? Isso é uma coisa que a Federação não faria, né? No final das contas, né? E aí o nosso irmão da Ortegas, né? Ele começa a se questionar com relação a isso, ele começa a fazer perguntas com relação a isso, né? E aí a tripulação da Enterprise dentro daquela coisa militarista, né, de ficar obedecendo ordens, né, e de não questionar essas ordens, mesmo elas sendo classified, né, no caso, né, eles vão começar a torcer o nariz, né, pro nosso amigo aí, né, no final das contas, né. A própria Uhura, por exemplo, fala, você não aparece mais lá na ponte, se você tá fazendo documentário para ficar questionando a ordem da Federação, não aparece mais lá na ponte, coisa e tal. E depois a Uhura foi conversar com ele com um pouco de mais calma e começou a falar assim, você tá fazendo esse documentário porque a tua irmã foi servir a Federação e você ficou com raivinha da Federação por causa disso, como se fosse, entendeu? Vamos dizer assim, como se esse questionamento todo, né, do irmão da Ortegas, né, fosse, vamos dizer assim, birrazinha de um garoto mimadinho, quando era uma coisa que era pertinente se discutir, entendeu? Então, não, vamos defender os ideais da Federação, a Federação é linda, maravilhosa, parece até aqueles filmes, parece até aquelas propagandas, né, de força militar, né, não, que a gente via na ditadura militar, não, como é que se fala, não, vamos, o dever te chama, se alista no serviço militar, esse negócio todo, né, teve até um governo recente aí que até o cara tá com a tornozeleira agora, o dever te chama, venha para o exército brasileiro, essas coisas, sabe? E aí você faz aquele filme de propaganda da Federação no final, dizendo que a Federação apoia a diversidade, apoia a tolerância, coisa e tal. Quando no início do episódio a Federação tá fazendo justamente o contrário, mas uma coisa assim diametralmente oposta, gente. E depois você quer ficar fazendo propaganda de Federação boazinha no final, quando no início a Federação tá sendo bem filha da P, né? Não vou ficar falando palavrão aqui, né? Vocês não tem que ficar escutando isso também. Mas, cara, não cabe, sabe? Não cabe, sabe? É um negócio esquisito. É um morde-a-sopra que não convence ninguém. Eles estão esculachando a Federação mesmo. O pessoal do curso gosta de esculachar a Federação e os ideais utópicos dela. Bota a distopia lá em cima, uma distopia muito carregada nas tintas. E depois, pra acalmar as coisas, fica fazendo propagandinha lá de Federação Tolerante. Vá pro raio que eu parto. Isso não convence ninguém. Quer esculachar, esculacha, mas esculacha direito. Faz o negócio ali de uma forma crítica, sei lá, entendeu? Vê também porque que a Federação tinha os motivos dela para apoiar essa espécie alienígena. Bota lá um debate lá do Pike lá com o Almirante, acho com o April, né, com o Almirante April lá, para entender por que está acontecendo isso também, quais foram os motivos que a Federação levou a fazer isso. De repente o Pike ali conversar livremente com o April como amigo e eles questionarem isso, entendeu? Faz isso, gente. Dá pra fazer, não é problema não. Agora ficar carregando nas tintas, esculachar a Federação até não poder mais, para depois ficar fazendo propagandinha de Federação Tolerante no final. Duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, sabe? Querer, entendeu? Fazer pouco caso da nossa inteligência, maluco. Brincadeira. Brincadeira não. É fazer pouco caso da nossa inteligência. Então eu achei isso péssimo, entendeu? Isso já foi feito na temporada passada, naquele segundo episódio lá, se eu não me engano, da temporada passada, que pegou muito mal. Não estou gostando de novo disso, pelo menos isso é a minha opinião, tá? Se você gostou, cara, tudo bem, aí é um direito que você tem, entendeu? Mas eu particularmente não gostei nem um pouquinho disso, entendeu? E eu não entendo o porquê, né, dessa geração mais nova ser tão fresca nesse sentido, de ficar fazendo essas birrazinhas e de ficar colocando o personagem lá como se fosse uma birrazinha de adolescente, a Uhura lá com o irmão da Ortegas lá, você
ficou chateadinho porque a federação tirou a tua irmãzinha de você. Vá pro raio que o parta, gente. Vá pro raio que o parta. Entendeu? Pô, sabe? Eu não entendo. A cabeça dessas gerações mais novas tão preocupadas com essas questões tão emotivas assim, de criancinha de 3 anos. Vá pro raio que o parta. Entendeu? Sabe? Então fica um negócio esquisito, sabe? O episódio tem esse problema por causa disso. Tem uma história boa, né? Que você tá vendo ali uma espécie, um ser vivo sendo usado como arma de destruição em massa, um ser vivo senciente que tá sofrendo por causa disso, entendeu? E aí, o problema é que a federação tá acomunada com isso. E aí você não dá uma argumentação, entendeu? Forte, entendeu? Pra federação chegar a esse ponto de distopia, entendeu? É tudo classified, como se a federação fosse uma vilã. E depois, né, fica lá botando florzinhas, né, nos ideais da federação. Pô, não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal do YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais episódios de Estranhos Miúdos com vocês. Tomara que com eles, vamos dizer assim, respeitando um pouco mais a nossa inteligência. Tá certo, gente? Um abração, fui, até a próxima.